Amém. Se assentem. Ainda nós vamos abrir as nossas Bíblias na passagem que nós começamos já há algum tempo, que é a passagem de Mateus capítulo 24. Nós vamos voltar para essa passagem, uma vez que nós concluímos a parte inicial dela, que começa no versículo 3 e termina no versículo 31. Para os irmãos que participaram a maioria das vezes nesses estudos, o que o versículo 3 ao versículo 31, acabei de falar, esqueci, trata sobre o quê? Capítulo 24 de Mateus. Se sintam à vontade, irmãos, para participarem, tá? Como na escola dominical também. Nós estamos em casa, entre família, então não se sintam constrangidos, tá bom? Igual vocês eram na escola, participativos, né? Vamos lá, versículo 3 ao 31, está tratando sobre o quê? Sobre a grande tribulação, o que você falou, Ana? Princípio das dores. O que mais? A volta de Jesus, ok. Mas em uma palavra, essas três coisas que vocês falaram estão certas, mas em uma palavra. Sinais, lembram? Começa lá no versículo, vamos recapitular rapidinho. Capítulo anterior, Jesus está com seus discípulos no templo. Ali Jesus faz uma série de exortações, críticas aos religiosos daqueles dias, ao povo judeu. E quando eles estão para sair do templo, o templo que era a construção mais simbólica e importante para o povo de Israel, os discípulos olham para aquele monumento que havia passado por reformas, porque havia sido destruído, e agora chegou no seu ápice. E creio que assim foi historicamente, porque Herodes reforma o templo, e o templo fica maior do que nos dias de Salomão, que foi a glória, o ápice do momento histórico para o povo de Israel. Então eles saem dali, assim como a gente sai de belas construções, que quando a gente se depara com algumas coisas, com construções imponentes, a gente fica admirado pela beleza, pela grandiosidade daquilo. E aí Jesus disse o seguinte, olha, vai ficar pedra sobre pedra. E aí para os discípulos isso era sinal dos fins dos tempos, porque acabou o templo, só pode Jesus estar para voltar, acabou o mundo. Se o templo acabar, acabou o mundo. E aí eles vão pedir a Jesus quais sinais acontecerão antes da destruição do templo de Jerusalém. E aí eles associaram o templo de Jerusalém à volta de Jesus. Então, quais serão os sinais da destruição do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, dos fins dos tempos e da volta do Senhor? Aí, a partir do versículo 4, Jesus começa a fazer uma série de sinais, que aí vão entrar em três categorias, das quais os irmãos falaram duas delas. Princípio das dores, acho que a Sueli que falou. Grande tribulação, quem que falou? A Ana. E aí nós temos também aqueles sinais últimos, que inclusive faz parte dele, nossa, me fugiu aqui, o abominável da desolação, dito por Daniel, e que ao longo das escrituras também é chamado e conhecido como o homem da iniquidade, o filho da perdição e anticristo, mas também lá em Apocalipse como a besta. Quando nós começamos a tratar sobre esse termo besta que aparece no livro de Apocalipse,
Eu mencionei alguns textos dos quais essa palavra aparece. E eu havia dito que só em Apocalipse a expressão besta vai aparecer por 37 vezes, em 29 versículos. Nós vimos desses textos, capítulo 11, versículo 7, mas vimos também o capítulo 13, os versículos 1 até o versículo 10. Eu coloquei aqui só até o 4. Então eu coloquei errado. E aí, nós temos no capítulo 13 de Apocalipse, dos 22 capítulos de Apocalipse, nós temos o capítulo 13, essa primeira parte do capítulo 13, como o texto que vai tratar de maneira maior, mais abrangente, sobre a besta. Ou seja, os outros textos, os versículos finais do capítulo 13, trata sobre a besta, mas não a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Essa besta que surge da terra não é a mesma besta. No caso ali, a besta do mar é o anticristo e a besta da terra é o falso profeta. Nós poderíamos estudar sobre o falso profeta, mas nós vamos focar naquilo que a gente tem no texto de Mateus 24, no versículo 15, que é quando fala sobre o anticristo. Então, vamos deixar para uma outra ocasião falar sobre o falso profeta. E aí, os demais textos de Apocalipse, onde aparece a palavra besta, geralmente são textos onde só menciona a aparição da besta ou algo relacionado à besta. Não descreve algumas coisas da característica, de como vai agir, etc, etc. Então a gente vai deixar esses textos para a gente, porventura, se Deus permitir, talvez estudar aí uma série só do livro de Apocalipse para a gente entendê-lo no todo. E aí, por causa disso, é que a gente vai voltar para Mateus 24. E voltando para Mateus 24, como eu disse, perguntei para os irmãos, do versículo 3, mais especificamente do versículo 4 ao versículo 31, nós temos essa parte onde Jesus trata só sobre os sinais. E aí, uma vez que nós já tratamos sobre todos os sinais, olhando lá para os dias dos discípulos, que se cumpriria no ano 70, e também começamos a olhar, ou olhamos para esses sinais, numa perspectiva dos nossos dias e da volta de Jesus, se nós estivermos vivendo esses dias, a gente tem que avançar. Então, a partir de hoje, a gente vai avançar aqui um pouquinho mais. E a primeira coisa que o texto de Mateus 24 trata depois dos sinais é sobre parábolas. Começando no versículo 32, nós temos uma parábola, e aí se você seguir os seus olhos aí no texto, você vai ver que tem uma outra parábola, ainda no capítulo 24, depois a gente vai para o capítulo 25, e nós temos mais duas outras parábolas, terminando no grande julgamento. Então, isto tudo aqui é o que a gente pode cobrir sobre esse assunto que é os fins dos tempos, os últimos dias, escatologia. A gente avança um pouco mais, depois de ter tratado sobre os sinais, para a gente ver outros ensinos de Jesus sobre esses dias. E mais especificamente, Jesus vai ensinar aqui algumas coisas a respeito da importância, do objetivo dos sinais que se referem à sua volta. Então nós vamos ler, para a gente poder se situar aqui, apenas os três primeiros versículos dessa primeira parábola. E aí eu quero que a igreja leia junto. Vamos fazer a leitura juntos.
Os versículos 32, 33 e 34. Vamos lá? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam. 34. Vamos lá. Em verdade, vos digo. Veja só. Nós temos todos esses versículos anteriores que estão tratando sobre uma única coisa, sinais. Se numa primeira leitura que você fez desse texto que a gente acabou de fazer, acabou de ler, você percebeu, não está falando algo diferente do que foi tratado nos versículos anteriores. E nesse sentido, o que é possível observar, ou o que é possível aqui imaginarmos, é que esses 3 versículos não deixam de ser uma conclusão. Então é Jesus tratando sobre um assunto onde ele detalha isso, aquilo outro, aquilo mais. E aí na hora que ele vai terminar de falar, porque ele abordou tudo que era importante ser abordado naquele momento sobre aquele assunto, ele então faz um fechamento, faz uma conclusão, que geralmente é o que acontece no nosso dia a dia, quando a gente conversa sobre algumas coisas, até mesmo em relação ao sermão, ao estudo, geralmente é assim que acontece. Nesse versículo de número 32, 33 e 34, é como se fosse uma conclusão daquilo que ele começou a tratar lá no versículo 4. E aí ele encerra no versículo 31 e faz esse resumo. E aí ele diz: aprendei, pois, da parábola da figueira. Qual é a parábola da figueira? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Não fica muito explícito aqui o que Jesus está querendo dizer, mas pelo contexto a gente imagina, né? E a gente vai ver isso com um detalhe. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Entendendo que isso é uma conclusão, um encerramento, um resumo, Jesus, na primeira palavra do versículo 32, já demonstra que ele está concluindo, porque tudo o que ele disse tinha um objetivo, de ensinar algo àqueles discípulos. Qual é a primeira palavra que aparece no versículo 32? Aprendei. Jesus, portanto, quer ensinar algo aos seus discípulos sobre o quê? O que ele acabara de dizer, sobre os sinais. Então eu estou dizendo que haverão esses e esses sinais. Por que eu estou dizendo todos esses sinais? Para que vocês aprendam algo a respeito deles. É a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui desse texto. E o que Jesus queria ensinar? Jesus ensina explicando de uma maneira assim, muito visual, muito tátil, muito lúdica. Porque Deus é esse Deus que sabe quem nós somos, sabe da nossa limitação, sabe da influência do pecado para nos atrapalhar a entender as coisas. E aí, qual é a didática que Deus tem para ensinar o seu povo? Quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vamos ver uma série de figuras, símbolos, imagens no bom sentido. Nós vamos olhar para o Jardim do Éden, isso está acontecendo lá. Nós vamos olhar para o sacrifício, isso vai acontecer nos sacrifícios. Nós vamos olhar para os rituais do povo de Israel, isso está acontecendo lá. Quando a gente olha para o Novo Testamento, isso continua acontecendo lá.
nós temos o batismo, por exemplo, nós temos a Santa Ceia, que nós estamos estudando no domingo à noite. Nós temos uma infinidade de coisas que Deus utiliza do nosso contexto para que aquilo fique assim mais fácil de ser associado, para que a gente não fique perdido naquilo que Deus quer que a gente entenda e guarde no nosso coração. Uma das formas que ele tem de didática para nos ensinar, e que a gente vê muito em Jesus, são as parábolas. Então a parábola é como se fosse uma história inventada que a gente conta para exemplificar algo que a gente está falando. A gente costuma fazer isso com as crianças, não é assim? As professoras aí sabem que é dessa forma que elas entendem melhor. Portanto, nós aprendemos aqui, entendemos que sobre os sinais, Jesus quer que os seus discípulos aprendam algo. E para explicar o que ele quer que esses discípulos aprendessem, ele usa a parábola, ele usa essa ilustração, que é sobre o quê? Qual é a ilustração que Jesus utiliza aqui? Da figueira. E de algumas coisas relacionadas à figueira, que tem relação com outras coisas. Porque ele disse, sobre a figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, nós estamos ainda no versículo 32. Sabeis que está próximo o verão. Então ele utiliza uma coisa para falar outra, aonde essas duas coisas estão relacionadas. Algo da figueira que tem relação com uma outra coisa que acontece. E o que ele diz é que a figueira, quando tem os seus ramos renovados e quando tem as suas folhas brotando, isso significa, isso simboliza, isso demonstra que algo está próximo de acontecer, que é o início do verão. Ainda que não se saiba exatamente quando será o verão, mas é indicativo de que o verão está muito próximo de chegar. Portanto, Jesus lista, olha só, com essa ilustração e com essa parábola da figueira, dois sinais que indicavam a aproximação, ou seja, o momento em que o verão estava para chegar. Quais são os dois símbolos, quais são os dois sinais que indicavam a aproximação do verão? Os ramos surgirem e, consequentemente, as suas folhas. Dois sinais que indicam que uma coisa está para acontecer, muito próximo. Quando a gente destrincha um pouco melhor essa ilustração, essa parábola que Jesus faz, você vê a relação disso com aquilo que Jesus falou anteriormente? Faz todo sentido. Porque o que Jesus falou anteriormente? Sobre sinais. Aí agora, para ficar mais compreensível, ele usa a imaginação para que os seus discípulos também usassem da imaginação para visualizar. O que eu estou tratando é como uma figueira, que quando as pessoas olham para a figueira e veem dois sinais, ramos brotando e folhas surgindo, então as pessoas identificam que o verão está próximo de acontecer. Em outras palavras, dentro do contexto, o que Jesus estava querendo ilustrar é que, ou o que Jesus estava querendo que eles aprendessem sobre os sinais é que os sinais são como esses dois sinais da figueira, que representam o início do verão, ou a aproximação do verão. Esses sinais todos dos versículos anteriores representam, simbolizam
estão indicando o quê? A volta de Jesus Cristo. Não a volta de Jesus Cristo apenas, mas para os dias deles, tinha uma outra coisa ainda. Primeiro, que era a destruição do Templo de Jerusalém. A gente não pode se esquecer disso. O que eu estou fazendo é adiantar aquilo que seria a nossa conclusão, só para os irmãos entenderem qual é a relação desses 3 versículos com os versículos anteriores. E aí eu volto a bater na mesma tecla. Sobre os sinais, Jesus quer ensinar algo. E ele usa essa ilustração que a gente já entendeu. Mas, pegando aqui, pegando os 3 versículos para a gente poder observar alguns detalhes, veja que Jesus diz assim: aprendei, pois, da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, quando acontecem esses 2 sinais, ele vai dizer que as pessoas que viam esses sinais sabiam que o verão estava próximo. Quando a gente entende a relação disso com os versículos anteriores, em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer é que os sinais são coisas que, quando vocês verem, vocês precisam saber que algo está para acontecer. Ou seja, em outras palavras, não pode haver dúvida e não precisa ter dúvida de que quando vocês verem esses sinais todos, é certo que algo está para acontecer. Não duvidem, não hesitem, não deixem de ter plena certeza e convicção de que se isso, aquilo outro acontecer, nessa ordem, está indicando que algo vai acontecer. Então, é uma outra observação para a gente considerar, para nós aplicarmos no que diz respeito aos fins dos tempos, à volta de Jesus, melhor dizendo. Que sinais existem para nos ensinar algo. E nesse sentido, quando os sinais acontecem, são coisas que acontecem que nós não devemos duvidar. Nós devemos estar certos de que eles estão acontecendo, porque indicam uma outra coisa certa que vai acontecer. No caso aqui, da parábola, esses 2 sinais sobre a figueira, ao acontecerem, eram coisas que aconteciam porque eles conheciam, porque eles sabiam que isso indicava a vinda, a proximidade do verão. Eles conhecem os sinais porque alguém muito provavelmente os ensinou. Ninguém nasce sabendo. Então alguém precisou falar que quando ele observasse uma figueira e visse esses 2 sinais, isso indicava a aproximação do verão. De modo que, no caso dessa ilustração, esses 2 sinais que tiveram que ser ensinados, para que eles soubessem sobre eles, para que eles, ao saberem, pudessem identificar, então é algo que demonstra para nós que essas pessoas que sabem sobre esses sinais estão atentos e os observando, para que, ao verem eles acontecendo, eles soubessem que o verão estava para acontecer. Isso indica para nós, demonstra para nós que eles sabem ler a natureza. E não só conhece, não só observa, não só sabe interpretar, mas, ou melhor, não sabe apenas ler, mas interpretar os sinais que geralmente são acompanhados de outras coisas. Portanto, aí a gente segue aqui no versículo 33. E aí o versículo 33, Jesus, depois de usar essa ilustração,
quer aplicar ela ao contexto da destruição de Jerusalém e, consequentemente, da sua volta. É por isso que no versículo 33 ele fala: assim também vós. Ou seja, os sinais que vocês devem saber são esses todos que ele falou anteriormente, nos versículos anteriores. E aí, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: quando vocês virem esses sinais todos, baseado no que eu acabei de explicar com essa ilustração, é porque está próxima a destruição de Jerusalém. Estejam certos, não duvidem de que estará prestes a acontecer. Fiquem atentos e saibam interpretá-los. Aí, no versículo 34, Jesus encerra dizendo: em verdade vos digo. Em alguma ocasião já mencionei sobre essa expressão comum que Jesus utilizava. Ela vai aparecer só no livro de Mateus 23 vezes, quando Jesus fala algo e antes de falar ele diz: em verdade, e às vezes ele até repete: em verdade vos digo. Ou seja, Jesus está aqui com essa expressão enfatizando aquilo que a gente já observou, quando ele falou lá na ilustração, que as pessoas quando veem aqueles dois sinais, eles sabem, porque é certo. Então, além desse aspecto de que os sinais que ele deu nos versículos anteriores indicavam que o templo e Jerusalém seriam destruídos, agora é o próprio Jesus, que é como se ele estivesse assinando o que ele está falando. Não só os sinais são certos de que Jerusalém será destruído, e vocês têm que observar eles acontecendo, interpretar, que indicam a destruição de Jerusalém, como Jesus encerra dizendo: isso é certo, isso é verdadeiro o que eu estou dizendo. Estejam certos de que o que eu estou dizendo vai acontecer exatamente da forma como eu estou falando. E veja que Jesus diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então não seria uma coisa ou outra, algumas coisas, outras não, mas absolutamente tudo que ele estava dizendo, todos aqueles sinais aconteceriam exatamente como ele disse, porque ele fala: em verdade vos digo, assim será, assim acontecerá. E aí, irmãos, por que nós podemos estar certos e confiados de que estes sinais acontecerão? Primeiro, porque eles aconteceram de fato no ano 70. Então já é uma evidência. Porque o sinal por si só indica algo certo. Em terceiro lugar, porque é o próprio Deus que está dizendo, é eu que estou dizendo, não é a Marta, não é o homem que diz uma coisa e ele nem sabe o que está falando, que fala uma coisa, mas ele não cumpre. Sou eu que estou falando algo e o que eu falo se cumpre. E aí a gente tem algumas passagens que já serviram para nós e serviram para o povo de Deus saber que Deus é um Deus verdadeiro. Nós temos a passagem de Números, capítulo 23, versículo 19, que a gente conhece, que fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Nós vamos para o livro dos Salmos, no Salmo de número 31, versículo 5, o salmista também disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aí nós temos alguns textos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 33, que Jesus disse: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Aí nós temos no capítulo 14, versículo 6. Quem se lembra aí? O Tiago já ajudou vocês, né?
Depois eu vou conversar com ele após o culto. Eu sou, ele está eficiente, né? Nem terminei de falar e ele já colocou. Eu sou o caminho, a verdade. Capítulo 17, versículo 3 e 7, Jesus também disse: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As palavras que Jesus estava proferindo sobre as coisas que aconteceriam no ano 70, era verdade, se cumpriram. As coisas que Jesus falou sobre o que vai acontecer quando ele estiver para voltar, são verdadeiras, porque a palavra de Deus é a verdade. E por fim, no capítulo 6 de Hebreus, versículo 18, o autor também falou que para que mediante duas coisas imutáveis, que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta. Deus nunca mentiu, nunca mentirá, porque Ele não mente. E isso é imutável, não muda. Então, irmãos, os sinais, pensando neles como indicação de que Jerusalém seria destruída, como Jesus profetizou, aconteceram exatamente como Jesus disse. E a gente fez esse exercício, né, de pesquisa na história, nas próprias escrituras. Mas, como sabemos, esses sinais não foram ditos por Jesus se referindo apenas a este momento, que aconteceu no passado, mas se refere à sua volta. E é nesse sentido que devemos aplicar essa parábola, que, preste atenção para a gente caminhar aqui para o final, que esses sinais servem para indicar a volta de Cristo como algo que está muito próximo de acontecer, isso a gente sabe. Mas que não basta apenas saber isso. Mas não basta apenas saber isso, a volta de Cristo, indica a volta de Cristo. Não basta apenas saber que existem sinais, mas não saber quais são, porque não saber quais são não é suficiente. Nós precisamos saber quais são esses sinais que indicam a volta de Jesus. Não adianta a gente apenas saber que existem sinais, mas saber quais são eles. Só que, ainda que seja possível saber quais são esses sinais, porque Jesus falou para nós aqui no capítulo 24, nem todos sabem. Então Jesus vai voltar, ok. O que indica que Jesus está próximo de voltar? Os sinais. Então não basta apenas saber que Jesus está para voltar, eu preciso saber quais sinais indicam a volta dele. E apesar disso, por incrível que pareça, existem aqueles que não sabem desses sinais. E não sabem por quê. Uma coisa muito, muito óbvia, porque eles não conhecem a Bíblia, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Seja cristão como não cristão. Que Jesus vai voltar, eu acho que todo cristão sabe. Agora, o que indica que ele vai voltar? Eu preciso saber. E nem todo cristão sabe. Como também os não cristãos não sabem. E no caso dos não cristãos, não é só por falta de conhecimento das Escrituras, mas por falta de não crer na palavra de Deus e, consequentemente, por não crer no próprio Deus. Em Mateus 16, abra sua Bíblia aí, para você folheá-la um pouco. Mateus 16. Versículos 1 a 4.
texto nos informa a seguinte situação, que aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, no caso Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Qual que é o contexto aqui? Qual é a ideia? O sinal é algo tão importante que Jesus vem ao mundo e ele diz ser o Messias. Ele faz curas, milagres, expulsa demônios, ressuscita pessoas. Isso por si só já era evidência, indicação de que Jesus não era um profeta qualquer, mas era o Filho de Deus, a promessa se cumprindo. Só que como esses homens eram descrentes, eles não creem em Jesus Cristo. E aí, para que eles crescem, vou colocar crescem entre aspas, porque ainda que Jesus atendesse ao pedido deles, eles não iam crer. Mas, para que eles crescem, eles queriam um sinal, porque o sinal indica algo. E aí eles queriam um sinal do céu para indicar que Jesus era o Messias. É isso que está no versículo 1. Versículo 2, Jesus responde. Ele vai usar uma outra ilustração da mesma ideia que está aqui no nosso texto, do capítulo 24. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Então, uma outra coisa que é sinal de um bom tempo, ou que é sinal de uma coisa, é que quando o céu está avermelhado, isso é sinal e indicativo que haverá um bom tempo. Aí ele continua, falando sobre uma outra ilustração, versículo 3. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Por que nós estamos lendo esse texto? Porque a gente está olhando para aquilo que Jesus está ensinando sobre os sinais, e entendendo que o que Jesus está ensinando sobre isso é que os sinais são indicativos de que algo certo está para acontecer. E apesar de haverem esses sinais, e eles estão aí, irmãos, acontecendo, à torto e à direita. O problema é que apesar deles estarem aí e serem indicativos de que Jesus está para voltar, existem crentes que não estão sabendo desses sinais. Eles não estão vendo eles como indicativos. E pior, descrentes também, porque não creem nas Escrituras e nem no próprio Deus. Aí indo para outro texto, Romanos capítulo 10. Abra aí, versículo 4. Romanos 10, 4. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Qual que é a ideia do que nós estamos falando, olhando para esse texto? É que não tem como saber quais sinais indicam a volta de Jesus se as pessoas não conhecem o que está na palavra de Deus. É lógico, irmãos, que os sinais têm uma série de outros ensinos. E a gente vai ver isso nas outras parábolas, nos outros versículos. Mas nesses 3 primeiros versículos, o que Jesus está ensinando é que os sinais são indicativo de que ele está para voltar. Isso é certo. Então é necessário conhecer esses sinais. Mas nem todos conhecem. Só é possível conhecer por meio das Escrituras. É por isso que o texto está falando.
Como é que alguém vai conhecer a respeito de Jesus Cristo? Como que alguém vai invocar? Como que alguém vai crer em Jesus, se não há quem pregue? O único meio, o único livro que tem o conteúdo daquilo, o único livro que é a palavra de Deus, melhor dizendo, sobre quem Deus é e Cristo é e o que fez, é as Escrituras, são as Escrituras. Sem isso, não tem como saber. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, também Paulo fala algo aqui nesse sentido, sobre a falta de conhecimento dos descrentes, a falta de crença na Bíblia e na palavra de Deus e no próprio Deus. É que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que, apesar dos sinais, e a gente vai ver isso em outras parábolas, as pessoas estão vivendo a sua vida, casando e dando-se em casamento, comendo e se arregalando, comendo e bebendo. Os sinais estão indicando, Jesus está para voltar, Jesus está para voltar. A igreja é a mesma coisa, Jesus está para voltar, Jesus está para voltar. E as pessoas estão vivendo como se isso não fosse um indicativo, porque elas não conhecem. Por fim, capítulo 2, capítulo 3 de 2 Pedro, versículos 3 e 4. 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda, da volta de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então são pessoas nos nossos dias que ouviram, até conhecem, que Jesus, alguém diz que Jesus veio ao mundo, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele vai voltar, o mundo vai acabar, as pessoas serão julgadas. E aí, com base nisso, pessoas que não creem na palavra de Deus e também não creem no próprio Deus, vão proferir isso aqui, escarnecer, dizendo: onde é que está a promessa da volta de Jesus? 2000 anos se passaram, ele não voltou. O mundo continua evoluindo, continua existindo. O que a gente observa é que, apesar dos sinais ensinarem o quê? A indicação de que Jesus está para voltar, existem pessoas que não estão conhecendo, sabendo, entendendo o que é isso. E uma primeira verdade que Jesus nos ensina é que os sinais são indicativos da volta dele. Portanto, devemos estar atentos e em observação. Devemos saber interpretá-los, porque determinadas coisas indicam a volta de Cristo, outras não. Saber quando eles são só o princípio das dores, porque certos sinais é só o início. Não é a volta derradeira de Jesus. Certos sinais são repetitivos. Guerras, rumores de guerras. Nós precisamos não apenas estar atentos, observar, não apenas conhecê-los, saber interpretar o que é princípio das dores ou não, mas entender quais deles indicam que Jesus está às portas, de fato e de verdade. Por mais que pareça demorado, que nós estejamos atentos, sabendo o que eles indicam, sabendo quais são, sabendo interpretar e certos de que eles acontecerão. Semana que vem, irmãos, a gente segue aqui para continuar aquilo que Jesus fala nos versículos 35 até o 46.
E que aí, por ser até um texto mais longo, nós temos outros detalhes importantes para a gente entender do que Jesus quer nos ensinar sobre os sinais. De maneira introdutória, clara, óbvia, sinal é indicação da volta de Jesus. Isso é certo. Conheçamos, estejamos atentos, saibamos interpretar e etc. Mas o que mais? Aí ele vai falar isso a partir do versículo 35. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos orar encerrando então, irmãos. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por sua palavra, que é a verdade, sua palavra que é certa, se cumpre, é orientativa, instrutiva para nós, e portanto a gente tem que fazer uso dela. Nós temos que aproveitar enquanto nós temos tempo. Não apenas conhecer o que está nela, mas a gente praticar, como nós falamos no início, a gente observar o que desses sinais estão se cumprindo, se estão, Jesus está próximo de vir, e a gente ver outras coisas, que depois nós vamos aprender também. Vamos orar? Deus, queremos te agradecer, porque somos o teu povo, que o Senhor escolheu, salvou, e tem se revelado através da tua palavra, que nos orienta a respeito daquilo que a gente precisa saber, entender, praticar, saber do que o Senhor é, do que o Senhor fez. Meu Deus, que não sejamos um povo que tem a tua palavra, mas que não a conhece. Que não sejamos um povo que conhece a tua palavra, mas não a pratica. Deus amado, que o Senhor nos ajude a estar alertas, a estar observando e certos de que esses sinais indicam que, de fato, por mais que o Senhor demore, por mais que teu filho demore em voltar, ele virá. Ó Deus, que o Senhor nos ajude como teu povo a não perecer por falta de conhecimento, mas a olhar para a tua palavra como palavra do Senhor, palavras proferidas, ó Deus, da tua própria boca ao nosso coração, para o nosso próprio bem e para que o Senhor seja glorificado. Nos leve em paz, te agradecemos por esse tempo, pela vida dos nossos irmãos e da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.